Na Rádio Ferrabras 87,9 FM, Bem de Manhã, um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. A apresentação, Pastor William Felipe Zacarias. Olá, é bom estar com você no programa Bem de Manhã. Feliz Páscoa para você e sua família. Nesta semana, o nosso tema é Ressurreição e Transformação, com reflexões que preparei para você. A ressurreição traz transformações. Tudo se torna novo. A história já não é a mesma. Agora a história é marcada pela esperança. Esperança de vida e vida em abundância. A ressurreição traz transformações também às nossas vidas. O domingo de Páscoa precisa causar uma mudança de comportamento, pois Cristo vive e está presente. No programa de hoje vamos ver como Deus agiu para transformar a vida de Pedro, um discípulo que antes da ressurreição confundia proatividade com impulsividade. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Lhe disse Jesus, Pedro, segue a mim, pois há muita gente que não sabe do amor de Deus e do seu perdão, nem de Jesus Cristo que lhes traz a salvação. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Disse Pedro sim, seguiu a Jesus, deixou suas redes e tomou a sua cruz. Lhes falou de Deus e do seu perdão, e de Jesus Cristo que lhes traz a salvação. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Vamos nós também falar de Jesus, convidar os homens a andar na sua luz. Como pescadores, vamos arriscar, redes mar adentro, o evangelho anunciar. Pedro, 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 lá da Galileia, Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria, de hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Senhor, agradecemos hoje pelas transformações que trazes às nossas vidas. Obrigado que as transformações são oportunidades para estarmos mais próximos de Ti e da Tua vontade para as nossas vidas. Perdoa-nos quando não aceitamos as mudanças, e que Tu mesmo, Senhor, quebre o vaso a fim de fazer um vaso novo. Assim oramos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a leitura bíblica do programa de hoje, conforme a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 9, onde está escrito:
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. O apóstolo Pedro é um dos mais importantes do Novo Testamento. Um simples pescador que, ao ser chamado por Jesus, tornou-se uma figura importante no anúncio do Evangelho. Pedro não era um homem fácil. Ele possuía uma personalidade forte. O currículo de Pedro não apresentava nada que pudesse fazer dele um escolhido. Ele era impulsivo, vacilante e egoísta, precipitado na ação e rápido. Os méritos não estavam em Pedro, mas em Jesus. Inclusive, lembramos que no drama do aprisionamento de Jesus, Pedro, de modo impulsivo e irracional, saca sua arma e corta a orelha do soldado romano. Pedro não sabia, mas ali ele poderia quase que impedir os planos de Deus. Fato é que ele não pôde impedir os planos de Deus. O propósito de Deus era que Jesus fosse à cruz, e nem Pedro e sua espada poderiam impedir isso. Por isso, Jesus, de maneira amorosa e solidária, colou o ouvido do soldado no lugar novamente. Pedro é o cara que se acha e diz: eu vou lá e faço. Pedro é o discípulo que disse que, caso fosse necessário, iria para a cruz com Jesus, mas, com perdão da palavra, quando a água bateu no traseiro, este mesmo Pedro foi capaz de dizer 3 vezes que não conhecia Jesus, embora tivesse caminhado 3 anos com o Salvador. A personalidade daquele homem era tão forte que Jesus não o chamava de Simão, mas de Pedro, ou seja, pedra. Não era um homem fácil de lidar. Mas não eram os seus méritos que mereceriam ou não o favor de Deus. Do contrário, são os méritos e a bondade de Jesus que permitem escolher Pedro, mesmo que Jesus sabia da sua dura personalidade. Mas esse era Pedro antes da ressurreição de Jesus. A ressurreição do Senhor transformou a sua vida. Suas cartas no final do Novo Testamento comprovam essa transformação. De um grosseirão e um bronco, Pedro se tornou em um calmo pastor. E em suas cartas, Pedro encoraja seus irmãos em meio aos sofrimentos, que eram as perseguições do Império Romano. Depois da ressurreição, Pedro passou por uma transformação, se tornou o pastor da esperança, convidando todos nós a não focarmos nossa atenção na realidade presente, mas futura, ou seja, confiar que em meio aos sofrimentos o melhor ainda está por vir e que isso não depende de nós, mas exclusivamente de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Volta, sobe ao monte, sabe que ali teu mestre morreu. Solta a tua rede, vê de perto quanto sofreu. Perdeu sua vida e por suas feridas
perdão te deu. Um amor mais forte ainda que a própria morte, pois reviveu. Caminha junto ao Senhor, não perguntes onde Ele vai. Confia teu caminho às mãos do Pai. Senhor, assim como Pedro, a partir da Páscoa de Jesus, teu Filho amado, teve sua vida transformada, que também nós possamos reconhecer nossas fraquezas e impulsividades, para que sejamos transformados pelo teu amor, rumo a uma vida de mansidão. Pois Jesus, teu Filho, disse no Sermão do Monte: bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Ajuda-nos a olhar para além das tribulações presentes, para que confiemos nas tuas promessas de um futuro glorioso e de salvação. E que, assim como Pedro, também nós possamos ser pescadores de gente, conduzindo outros à tua salvação. E agora tudo mais que está em nossas mentes e corações e que não falamos, deixamos em tua amorosa presença, na oração que o teu Filho unigênito Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A transformação, querido e querida ouvinte, é uma oportunidade e um presente. Pense sobre isso. Mesmo que a transformação doa, ela vale a pena. Agora fique na paz de Jesus. Amém. Você ouviu Bem de Manhã, um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. Apoio Andaimes Milo, locação de andaimes e equipamentos, desde 2008 atendendo Sapiranga, região metropolitana de Porto Alegre e Serra Gaúcha. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp DDD 51 99665 3249. Andaimes Milo, altura e segurança, a melhor receita para a sua obra.